sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvamos ao Senhor neste primeiro sábado desse novo mês de setembro de 2022, hoje dia 3, e nós vamos louvar ao Senhor na nossa congregação de sábado, com o primeiro capítulo do livro de Neemias, começando então, a partir deste sábado, deste dia 3 de setembro, as nossas meditações aqui no livro do profeta Neemias, e nós, é claro, ficaremos aqui por pelo menos 13, são 13 capítulos, pelo menos 13 sábados, nós passaremos aqui por este livro de Neemias, muito importante para a nossa vida espiritual e fruir dentro desse livro o nosso aprendizado, o conhecimento que o Pai quer nos dar em Cristo Jesus. Aleluia. Então vamos ler em oração esse pequeno capítulo, esse primeiro capítulo de Neemias, tem apenas 11 versículos. Vamos lê-los de pé então e invocar logo no final o nome do Senhor. Leiamos juntos, portanto, Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede
que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Louvado seja então o Senhor, que está presente conosco aqui nessa congregação de sábado. E o tema que nós vamos meditar hoje, no início das nossas meditações do livro de Neemias, é esse que eu coloquei aqui no slide. Repitam comigo, repitam depois de mim: corrupção humana. Amados, esse é um texto muito importante que o Espírito de Deus coloca na Escritura para conscientizar, especialmente os verdadeiros filhos e verdadeiras filhas de Deus, que a corrupção é algo generalizado. A realidade da corrupção humana não é particularizado. Não é uma ou duas ou três pessoas que são corruptas. Não é um grupo de pessoas que é corrupto. E nessa época aí que só fala de política, não é um partido político que é corrupto. São todas as pessoas que são corruptas. Não existe na face da terra um ser humano sequer que não seja corrupto. A corrupção está presente na estrutura essencial do ser humano desde que ele é concebido no ventre materno. Todos já são concebidos, gerados, nascidos em pecado, e esse pecado é o responsável pela corrupção da alma humana. Então, esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Nenhum ser humano na face da terra tem o menor direito de apontar o seu dedo para alguém e dizer: aquela pessoa é corrupta. Nenhum ser humano tem esse direito, porque esse que está apontando também é corrupto. É como no caso da mulher que foi apanhada em flagrante ato de adultério. Esse texto está em João capítulo 8. E aqueles homens religiosos. A religiosidade é algo pernicioso, tá? A religiosidade é algo tão pernicioso porque a religiosidade cega os religiosos acerca do seu pecado, e ele fica enxergando só o pecado dos outros, mas não enxerga o seu próprio. É isso que a religiosidade faz. É por isso que uma das coisas que eu quero sempre aqui enfatizar nos ensinos que nós estamos dando dentro da palavra é essa: religiosidade é o oposto, é o contrário de espiritualidade. Jesus não veio formar homens religiosos, ele veio formar homens espirituais. Homens espirituais são definidos na Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16, como homens que julgam todas as coisas, têm o discernimento correto de todas as coisas e não são julgados por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É assim que a Bíblia Sagrada define homens espirituais. Mas sabe como é que a Bíblia Sagrada define homens religiosos? Esses mesmos homens religiosos que queriam apedrejar a mulher, Jesus depois deu uma palestra especial para eles, dizendo para eles assim: sabe quem vocês são? Vocês são raça de víboras, cobras venenosas, sepulcros caiados. Vocês são hipócritas.
hipócritas. É isso o que a Bíblia e o que o principal autor da Bíblia, Jesus Cristo, Filho de Deus, fala para os religiosos. Então aqueles religiosos que ali estavam querendo apedrejar aquela mulher por causa do seu pecado, Jesus disse para eles: vamos fazer o seguinte, se algum de vocês não tiver nenhum pecado, ele nem falou que era o mesmo pecado não, qualquer outro, se não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Nenhum deles teve coragem de atirar a pedra. Eles largaram as pedras, saíram e deixaram Jesus sozinho com a mulher. O que Jesus fez? Jesus fez eles enxergarem que eles não eram em nada melhores do que aquela mulher apanhada em pecado, em flagrante ato de adultério, porque todos eram pecadores. Romanos 3:23, todos pecaram. Nenhum ser humano pode acusar o outro de pecado, porque ele também é pecador. Quando nós pregamos o Evangelho e dizemos que os homens são pecadores, não é acusando os homens por serem pecadores, mas é mostrando para eles essa realidade, porque é isso que o Espírito Santo também faz. E sendo pecadores, todos são corruptos. A corrupção não é algo particular de uma ou outra pessoa ou de um grupo de pessoas. A corrupção é um elemento geral, um efeito geral do pecado em todos os seres humanos. E por isso que o título da nossa meditação dessa noite de sábado é Corrupção Humana. Nós lemos o capítulo 1 de Neemias, mas como estamos começando hoje o livro do profeta Neemias, vamos fazer uma abordagem inicial de todo esse livro que tem 13 capítulos, né? Neemias então vai do capítulo 1 até o capítulo 13. O título que eu dou nos meus estudos, o título que eu dou a este livro é uma palavra que Neemias disse quando ele voltou da Babilônia e viu os homens de Israel em Jerusalém desanimados diante da cena de destruição do país, destruição da capital Jerusalém, destruição do templo, tudo estava destruído. E Jeremias, desculpa, é que Neemias e Jeremias estão parecidos, né? Neemias, cheio da força do Espírito Santo de Deus, levantou e declarou àqueles homens, repitam depois de mim: vinde, reedifiquemos. Muito bem, vinde, reedifiquemos. Vamos edificar novamente aquilo que outrora nós edificamos e os ímpios vieram e destruíram. Agora Deus está nos dando a oportunidade de reedificar, de levantar de novo tudo quanto fora caído. Esse título então para este livro, né, coloca este livro assim numa espécie de exortação. Tem muitos crentes que confundem essas duas palavras, exortação e admoestação. Eles confundem. Muita gente define exortação como admoestação. Admoestação é correção, corrigir alguém que está no erro. E a palavra admoestar significa, é uma palavra que vem do latim e que em português significava isso aqui, ó, pegar uma pessoa assim pelos dois ombros e dar uma saculejada nela, sacudi-la, tá?
como diz no popular, aí dá um sacode nela. Você não está vendo que você está no erro? Admoestação é feita, admoestações são feitas para pessoas que estão no erro, sabendo que estão no erro. Então elas devem ser sacudidas. Isso é uma admoestação, é uma palavra, portanto, de altíssima correção, uma grande chamada de atenção. Exortação é diferente. As pessoas chamam isso, admoestação, de exortação. Não, exortação vem do latim ex, é para fora, exhortare, da onde vem a palavra exortar, é tirar uma pessoa para fora de uma determinada situação em que ela se encontra. Por isso que um ensino da palavra é uma exortação, porque todo ensino da palavra tira a pessoa de uma situação de ignorância para uma situação de conhecimento. Exortar, tirar uma pessoa de uma situação de desânimo para uma recuperação de ânimo. Tem de bom ânimo. Olha Jesus exortando: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Isso é exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra que levanta a pessoa do lugar onde ela está. Quando Neemias chegou ali e viu aquelas pessoas abatidas, deprimidas diante do que elas estavam vendo, um cenário de destruição, então ele veio com essa exortação, tirar essas pessoas dessa situação deprimente, dessa situação de desânimo, dessa situação de tristeza, animar essas pessoas, tentar insuflar, disposição nessas pessoas, dizer para elas assim: olha, gente, vamos nos levantar, não vamos ficar abatidos, vamos nos levantar e vamos reconstruir tudo o que foi destruído. Isso é exortação, tá? Isso é exortação. A Bíblia tem as duas coisas, tá? A Bíblia tem muita exortação e a Bíblia tem muita admoestação, entre outras coisas. Aleluia. Então, esse título que nós damos ao livro de Neemias é um título que define esse livro de Neemias, em especial na época em que ele foi escrito, que foi uma época de avivamento. Foi este o último avivamento que Deus deu para o povo da antiga aliança. O último avivamento da antiga aliança, ele recebeu o nome de restauração. Restauração, que foi o retorno do povo de Israel, que passou 70 anos no exílio da Babilônia, e agora Deus os está trazendo de volta para a sua terra. Eles foram levados para a Babilônia em 3 grupos, 3 levas. Primeiro foram levados, todos os israelitas da classe alta, da corte de Israel, o povo mais rico, foi levado para a Babilônia. Entre eles estava Daniel, e entre eles também estava Ananias, Azarias e Misael, os 3 jovens da fornalha. Depois dos babilônicos levarem a classe alta, para quê? A classe alta na Babilônia foram levados para trabalharem na corte do rei da Babilônia, servindo ali, somente os ricos, os poderosos da Babilônia, e juntamente com eles, ali então, trabalhando na corte de Nabucodonosor, que foi o primeiro a levá-los para a Babilônia. A segunda leva foi a leva do profeta Ezequiel. Foi a leva
que era a classe média. A classe média era formada de profissionais liberais, era formada de comerciantes, era formada de agricultores, pecuaristas, era a classe média em Israel. Essa classe média, o profeta Ezequiel fazia parte dela e foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia eles puderam continuar ali os seus negócios. Quem tinha comércio foi liberado para eles abrirem o seu comércio na Babilônia. Quem trabalhava com terra ou com gado, foi dado para eles porção de terra e de gado para eles trabalharem na agropecuária e assim por diante. Todo profissional teve também o seu emprego na Babilônia. Eles eram da classe média. E por último, a terceira leva que foram levados para a Babilônia foi a classe baixa, foram os mais pobres, para serem vendidos como escravos para os babilônicos mais ricos, que era uma época de escravagismo. Eles eram vendidos, mais pobres foram levados para ser vendidos como escravos. Dentre eles, deveria ter ido, mas não foi, Deus não permitiu, o profeta Jeremias. Deveria ir entre eles, mas não foi. Mas Jeremias não foi, no entanto, ele enviou os seus 2 livros já escritos. O livro do profeta Jeremias, de 52 capítulos, e o livro de 5 capítulos também de Jeremias, chamado Lamentações de Jeremias. Esses 2 livros foram levados para a Babilônia, com a orientação do profeta Jeremias, né? Olha, quando vocês chegarem lá, leiam essas palavras para todo judeu que estiver lá no exílio da Babilônia. São palavras do Senhor para eles, palavras dizendo a eles que eles vão ficar lá na Babilônia por 7 décadas. Vão ficar lá na Babilônia por 70 anos e depois, com a sua mão poderosa, Deus os tiraria novamente de lá. Neemias viveu na época em que Deus já veio para tirar o povo da Babilônia, depois dos 70 anos de cativeiro, e trazer de volta para Israel. A volta para Israel também foi em 3 levas, mas não mais visando assim classe social, classe alta, média e baixa, não. Agora não tem essa questão de classe mais, porque lá em Israel, lá na Babilônia, todos eles, né, se misturaram e perderam essa classe que eles tinham na sua terra própria, na sua terra natal. Eles foram trazidos em 3 grupos. O primeiro grupo que veio com um homem que é da tribo de Judá, e ele está na linhagem de Jesus, na árvore genealógica que chegou até Jesus. Foi um homem chamado Zorobabel. A primeira leva foi a leva de Zorobabel. A segunda leva foi de Esdras. Esdras veio depois com uma outra turma da Babilônia para Israel. E a última turma que veio da Babilônia para Israel foi a turma de Neemias. Neemias ficou por último. E é claro, é bom lembrar que teve muitos judeus que não quiseram voltar. Eles se deram bem lá na Babilônia e quiseram ficar naquela terra estrangeira, porque lá eles prosperaram e lá mesmo eles ficaram, não quiseram voltar para reconstruir a sua nação, preferiram ficar na nação estrangeira. Mas os que voltaram com a missão de reconstruir toda a nação de Israel, todas as cidades, principalmente a capital, Jerusalém, e reconstruir o templo de Salomão, que Salomão havia construído e Nabucodonosor destruiu. Eles então reconstruíram o templo. Junto com todos esses que voltaram, na primeira leva vieram juntos os profetas Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias vieram juntos na primeira leva com Zorobabel, sendo profetas de Deus aí nesse período da restauração
que foi também o último avivamento da antiga aliança. É nesse período que Neemias está vivendo e, portanto, período de avivamento é período de edificação e é período de reedificação. Por isso, o título desse livro, Vinde, né? Reedifiquemos. Este livro de 13 capítulos está dividido da seguinte forma, em duas partes. A primeira parte vai até o capítulo 7, capítulo de 1 a 7, tá? Capítulo de 1 a 7, até onde nós vamos ler ali o retorno de Neemias. Repita, retorno de Neemias. E do capítulo 8 até o capítulo 13, repita, reforma espiritual. Reforma espiritual do 8 ao 13. São essas duas partes do livro do profeta Neemias. Eu estou chamando ele de profeta porque eu entendo que todos os livros do Antigo Testamento são proféticos, não apenas os livros de Isaías até Malaquias, mas todos esses livros são proféticos. Muito bem, nós vamos começar hoje, né, nos concentrando na primeira parte, retorno de Neemias, capítulos de 1 a 7. Esses 7 capítulos estão divididos assim, estão divididos numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, lá em cima, repita comigo, na Babilônia. Até o capítulo 2, versículo 10, Neemias ainda está na Babilônia, na cidadela de Suzã, que ficava na Babilônia, servindo o rei que governava sobre a Babilônia, que na época de Neemias já eram os reis da Pérsia. Muito bem, o desenvolvimento dessa parte 1 de Neemias vai do capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 6 completo, que termina no versículo 19, e o título é, diga, em Jerusalém. Nesse texto, então, Neemias não está mais na Babilônia, ele já voltou, ele está em Jerusalém, trabalhando nas reconstruções, nas reedificações. E a conclusão da parte 1 é todo o capítulo 7, cujo título é, repita aí, Muro Reedificado. Bom, vocês devem se lembrar que é fato histórico que naquela época todas as cidades eram amuralhadas, eram protegidas por fortes muros. Esses muros que eram chamados de fortalezas, não era um murinho de tijolo não qualquer, eram muros grossos, eram verdadeiras fortalezas, porque as cidades tinham que estar protegidas de possíveis invasores, né? Então eram muros difíceis de construir, muros muito altos. E quando esse povo foi levado para a Babilônia, os muros de Jerusalém foram todos destruídos. E nós vamos ver no livro do profeta Neemias que ele pessoalmente se encarregou de liderar a reconstrução, a reedificação dos muros que protegiam a capital de Israel, a cidade de Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Quando eles voltaram, mais um detalhe importante, quando o povo de Israel voltou da Babilônia para Israel, apesar deles estarem voltando para a sua nação, eles não eram independentes, eles voltaram como colônia. Israel, colônia dos persas, colônia do Império Medo-Persa. Então, apesar deles voltarem da Babilônia para Israel, na sua terra natal, em Israel, eles eram escravos dos persas, subservientes aos persas. E sempre havia um homem que era escolhido para ser um governador da nação, e ele era escolhido e indicado
pelo rei da Pérsia. O primeiro governador foi Zorobabel, o que veio na primeira leva. Ele foi o primeiro governador de Israel no período da restauração. E depois ele foi substituído pelo próprio Neemias. Neemias, depois de liderar a reconstrução, a reedificação do muro, e ele fez isso com toda a autorização dos persas que dominavam sobre eles, e até com recursos que ele ganhou dos persas e dos babilônicos. Então Neemias angariou muito respeito daqueles governantes, mesmo sendo ímpios, de tal forma que ele passou a ser, depois de Zorobabel, o segundo governador de Israel ainda nesse período da restauração. Mas quem mandava na nação, quem dominava a nação, eram os persas. Muito bem, esses eventos históricos, né? É bom eu contar para vocês, porque nem todos vocês vão ler livros de história que são dessa grossura, contando todos esses fatos. Então eu trago para vocês, porque isso também faz parte do nosso contexto bíblico. A Bíblia tem muito contexto histórico, isso é importante para nós. Essa história é importante para nós, porque é a história no meio da qual Deus estava escrevendo a palavra de Deus para nós. Muito bem, nós vamos nos concentrar na introdução da parte 1, tá? Na Babilônia, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 10. E esse texto está dividido da seguinte forma: os 11 versículos do capítulo 1, o evento mais importante desse capítulo que nós lemos é esse clamor de Daniel, essa oração de Daniel, e por isso eu dei o título a esse capítulo 1 inteiro de, repita aí, Pedindo a Deus. O capítulo 2, os primeiros 10 versículos do capítulo 2, que vai terminar a introdução da parte 1, tá? Então foi quando, depois de orar a Deus, Neemias procurou uma forma de se aproximar do rei, do rei persa, que dominava sobre a Babilônia. E por isso essa parte, esses 10 versículos, primeiros 10 versículos do capítulo 2, o título é, diga, Pedindo ao Rei. É muito interessante, aqui tem uma lição muito importante para nós, uma lição espiritual muito importante para nós. Quantas vezes na vida nós caímos na tentação de primeiro pedir aos homens, de primeiro pedir aos homens, de primeiro solicitar aos homens, e não a Deus. Neemias primeiro pediu a Deus, e depois ele foi pedir para o rei. Depois ele foi pedir para o rei. Primeiro ele orou diante de Deus. Depois ele foi lá e pediu ao rei. Eu me lembro de aliás, eu tenho várias experiências nesse sentido, mas vou contar uma delas, né? Quando eu fiz cirurgia de hérnia discal na coluna, né, eu precisei de uma licença do trabalho e do apoio do INSS. E aí tinha que passar por uma junta médica para ver se eu realmente precisava disso. Aí quando eu fui lá para passar por essa junta médica, tinha uma fila na minha frente, e eu só via as pessoas saindo de lá frustradas porque não conseguiram nada. Mais ou menos umas 10 pessoas na minha frente, todas saíram de lá sem conseguir nada. Não conseguiram a licença médica, não conseguiram ressarcimento do INSS, não conseguiram, saíram de lá frustradas. E eu vi que tinha gente bem pior de estado do que eu estava, mesmo pós-cirúrgico que eu estava. Mas quando eu cheguei lá, era uma médica,
ela olhou para mim, só de olhar para mim, ela falou assim: deixa eu olhar aqui essa cirurgia sua. Ah, tá bom. Pode ficar tranquilo que eu vou resolver aqui. Em 2 minutos eu estava com a minha licença médica e com o recurso que ia cair na minha conta, na conta no banco, e eu consegui ganhar do INSS e sair de lá com a questão resolvida. Mas sabe por quê? Porque não existe nada na minha vida que em primeiro lugar eu leve ao Senhor em oração. Todos os dias. Eu oro até pelas pessoas que eu vou cruzar na rua de carro. Eu oro até pelos motoristas que dirigem ao meu lado, o motoqueiro, que é um perigo, antes de sair de casa. Todos os dias, eu oro todos os dias, louvando a Deus por um novo dia que Ele deu. De vez em quando eu falo para vocês aqui que nenhum dia é igual ao outro, cada dia é único. Eu louvo a Deus por cada dia único e por tudo que vai acontecer nesse dia. E claro, aquele dia eu já tinha orado por tudo o que por todos os lugares onde eu deveria estar, inclusive lá no INSS, todas as pessoas que eu deveria encontrar. Senhor, eu não sei quem é o médico que vai me atender, ou a médica, mas o Senhor já sabe, está nas tuas mãos. O erro da maioria das pessoas é querer fazer solicitações e pedidos primeiro aos homens. Conseguir dos homens as coisas. Neemias está nos ensinando aqui, ó, peça primeiro a Deus. Porque na hora que você for precisar pedir para algum homem, é Deus que vai abrir o coração desse homem e vai te atender. Por isso que a Escritura nos ensina, né? Em grego, Paulo disse em grego, 1 Tessalonicenses 5,17, a dialeptos proselreste, que em português foi traduzido orai sem cessar, mas a dialeptos proselreste é que nós devemos viver orando continuamente. Orando continuamente. Porque as nossas orações não são em vão na presença do Senhor. Aleluia. Muito bem, então, esse capítulo 1 de 11 versículos aí, que nós lemos hoje, que eu dei o título Pedindo a Deus, ele está dividido assim, ó, uma introdução nos primeiros 4 versículos, cujo título é, diga, jejuando e orando. Homem de jejum, Neemias era um homem de jejum e de oração. E dos 5 a 11 o desenvolvimento, diga, oração de Neemias. Bom, foi dentro dessa oração de Neemias que o Espírito de Deus me conduziu ao versículo de número 7, onde Neemias orando disse: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Vamos repetir? Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Glória a Deus. Neemias orando a Deus, né? Ele confessa o seu pecado e o pecado de todos os seus compatriotas de Israel, toda a nação, uma nação formada por Deus. Só que uma nação formada por Deus, para viver sob a legislação da palavra de Deus, para obedecer à palavra de Deus. Muita gente quer dizer por aí que é parte do povo de Deus. Não, povo de Deus é quem obedece à palavra de Deus.
Quem não obedece à palavra de Deus não é povo de Deus, não. Quem não obedece à palavra de Deus é povo de Satanás, é gente de Belial, é gente do diabo. Quem é povo de Deus obedece à palavra de Deus. Amém? E é uma lástima quando o povo de Deus, que deveria obedecer à palavra de Deus, não a obedece, porque isso gera consequências devastadoras na vida desse próprio povo de Deus. E o povo de Deus da antiga aliança experimentou isso. Embora sendo povo de Deus e tendo a obrigação e a exortação de serem obedientes a Deus, eles desobedeceram, e é isso que Neemias está confessando aqui. E na sua confissão, ele usou aqui um advérbio que é o tema principal da nossa interpretação, da nossa análise nesse versículo. Neemias disse: Senhor, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti. Por quê? Resumindo o resto do versículo: porque não temos guardado a tua palavra. Aqui onde está escrito os mandamentos, estatutos e juízos que ordenaste a Moisés teu servo, tudo isso se resume para nós em toda a palavra de Deus. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado, obedecido a tua palavra. O verbo guardar no hebraico, ele é chamar, igual o verbo chamar em português, só que não é chamar de fazer um chamado. É o verbo chamar em hebraico, é o verbo guardar, que também tem o mesmo significado de obedecer. Guardar é obedecer, tá? Guardar a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra e praticam, e como Jesus disse, edificam suas vidas, suas casas espirituais sobre a rocha. E virão as chuvas e os ventos e as enchentes darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque está firme, edificada sobre a rocha. Aleluia. Muito bem. Neemias, confessa diante de Deus que o povo de Deus daquela época procedeu corruptamente. E a partir daqui foi que eu então peguei esse tema da corrupção humana. Como eu falei no início, retomando o que eu falei no início, todos os seres humanos são corruptos. Não lá na criação original. Lá na criação, quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva experimentaram o que é ter uma alma sem corrupção. Fora eles, o único ser humano sem nenhuma corrupção na sua alma é Jesus na sua natureza humana. Jesus, concebido por obra do Espírito Santo, se tornou o único ser humano concebido, gerado e nascido sem pecado e, portanto, sem corrupção. E durante toda a sua vida foi tentado em tudo para pecar, mas ele resistiu a toda a tentação e não pecou. E continuou sendo incorruptível. Continuou tendo uma alma sem corrupção. Continuou de posse de uma natureza humana sem corrupção. 3 seres humanos experimentaram o que é ter uma alma sem corrupção. Um deles permanece tendo uma alma sem corrupção, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Só Jesus não tem corrupção. Adão e Eva, que foram criados sem corrupção, caíram em tentação. Caindo em tentação, caíram em pecado e arrastaram consigo toda a humanidade. Em Adão, diz na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, em Adão todos se tornaram pecadores e todos passaram a vir ao mundo já em situação de corrupção de alma, de corrupção humana. Todos os seres humanos são corruptos. A corrupção é algo generalizado no meio da humanidade. O ser humano é corrupto. E não dá para falar sobre esse tema sem citar o texto clássico bíblico sobre corrupção humana, que é o texto de Jeremias 17:9. Nesse texto, o irmão de Neemias, Jeremias, disse assim, claro, movido pelo Espírito de Deus, Deus falando por ele: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vamos repetir? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Bom, é claro que nós sabemos a resposta dessa pergunta. Deus conhece. Deus conhece todos os corações. Mas a corrupção humana é um fator tão pernicioso nos seres humanos que os seres humanos, uma das maneiras de manifestar a sua corrupção é mascarando-a para que as pessoas não vejam. As pessoas corruptas, a corrupção humana faz com que os seres humanos não sejam transparentes diante dos outros. Por isso, entre os homens, quem conhecerá o que se passa no coração das pessoas? Ninguém, porque eles sabem mascarar muito bem. Mas Deus vê através de toda a máscara, não consegue mascarar diante de Deus, o Senhor conhece. Onde nós lemos aqui coração, como em muitas outras partes da Bíblia, já expliquei isso aqui, coração aqui é alma. Na Bíblia, coração é alma. A alma humana, que é a sede da mente, das emoções e das vontades humanas, tá? O pensar, o sentir e o querer humano. O pensar, o eu intelectivo, o sentir, o eu sensitivo e o querer, o eu volitivo. Nós temos um tríplice eu, não é um só não, um tríplice eu, da mente, das emoções e da vontade. E esses três eus que nós temos, esse tríplice eu, da mente, emoções até a vontade, foi todo corrompido pelo pecado. É um ego, é um eu corrompido pelo pecado. Portanto, onde está escrito coração, a gente pode ler alma assim, ó. Enganosa é a alma, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupta. O texto começa dizendo, primeira parte, repita comigo assim, ó. Enganoso é o coração. Agora repita assim, enganosa é a alma. Ou seja, você tem uma alma enganosa. A sua alma é enganosa. O que é ser enganoso? Enganoso é ser alguém que sabe enganar. Ser alguém que sabe enganar. Os seres humanos são pessoas que sabem enganar. Sabem enganar até a si mesmos e enganar os outros.
Isso faz parte da corrupção humana, de passar uma mentira como se fosse verdade para os outros. É mentira, mas a perspicácia de alguém que é enganoso é fazer essa mentira se parecer com verdade, ser aceita como verdade. E às vezes as pessoas inventam mentiras e elas mesmas acreditam nas mentiras que elas inventam. Isso é corrupção da alma. Mas a alma, ela não é apenas enganosa. Ela é, segundo ponto, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então, segundo ponto, diga assim, ó, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Agora, no lugar de coração, diga alma. A alma é mais enganosa do que todas as coisas. Não existe no universo nada mais enganoso do que a alma humana. E sabe o que isso significa? Mais do que todas as coisas? Que a alma humana é inclusive mais enganosa do que o diabo. Pode ter certeza que o diabo fica admirado das coisas que os seres humanos podem fazer e ele não consegue. Os seres humanos são piores do que o diabo. São piores do que os demônios. Demônios e Satanás se veem obrigados a obedecer a alguma coisa quando alguém fala com eles em nome de Jesus. E seres humanos não. Seres humanos enganam. Pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu faço, tranquilo, deixa comigo. Mas não faz, eles enganam, eles não obedecem. Pode dizer o nome de Jesus 1000 vezes. Isso é corrupção, alma corrupta. O coração é enganoso, primeiro ponto. Segundo ponto, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Terceiro ponto, diga, o coração é corrupto. Agora diga, a alma é corrupta. A alma é corrupta. As nossas almas são corruptas. A minha alma é corrupta e a sua também, como de todos os seres humanos. Vou voltar a falar de corrupta porque tem o quarto ponto. A alma não é só corrupta, o coração não é só corrupto. Olha só, o coração é enganoso, primeiro ponto. Segundo ponto, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Terceiro ponto, o coração é corrupto. E quarto ponto, ele não é só corrupto, o coração é, repita aí, o coração é desesperadamente corrupto. O que aconteceu com o coração? Diga aí, o coração é desesperadamente corrupto. Agora troca por alma. A alma é desesperadamente corrupta. O ser humano é desesperadamente corrupto. E esse corrupto aqui, ele se divide em 3 elementos. A corrupção humana se divide em 3 elementos. Primeiro, a própria corrupção mediante a qual a alma humana é corrupta, o coração humano é corrupto, os seres humanos são corruptos. Mas se eles fossem apenas corruptos, seria uma coisa. Mas além de corruptos, tem o segundo ponto. Eles são também, repita aí comigo, corruptíveis. A alma não é só corrupta, ela também é corruptível. Ela é corrupta a ponto de ser corruptível. O que significa corruptível? Que ela não permanece no mesmo estágio de corrupção. Ela evolui nesse estágio de corrupção. Ela se torna mais corrupta com o passar do tempo. Ela tem a tendência de se tornar mais corrupta
com o passar do tempo. Ela é corruptível. Corrupta, corruptível e agora por último diga corruptora. A alma não é só corrupta e corruptível, ela também é corruptora, porque a corrupção humana, ela é como uma doença contagiosa, ela influencia outras pessoas. Pessoas que não estavam querendo liberar a sua corrupção em algum ato, em alguma coisa, se vê encorajado a fazer isso, porque outros estão fazendo. Então, corruptor, envolvemos outros com a nossa corrupção. Terminando a nossa mensagem de hoje, a corrupção humana, só existe uma coisa, uma única coisa, que pode livrar definitivamente as nossas almas da corrupção humana. Se chama santificação. É por isso que a santificação é tão importante. Está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque sem santificação o homem permanece corrupto para o resto da eternidade. Só a santificação em Cristo, só a santificação em Jesus, só a santificação na palavra, que é um processo vitalício que vai até a nossa morte sem acabar, sem terminar, mas Deus vai terminar por nós se formos perseverantes até lá. Na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. Na vossa luta contra a corrupção, a sua própria corrupção, não tendes resistido até o sangue. Fora da santificação não existe solução para a corrupção humana, e ela vai se manifestar e explodir em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é relacionamento, em tudo quanto é repartição, emprego, trabalho, profissão, lazer, arte, qualquer coisa na sociedade. A humanidade é corrupta, por isso o mundo inteiro jaz no maligno, e só os eleitos de Deus serão livres da corrupção na perseverança da sua santificação. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.